Vou compartilhar minha tela aqui. Tá, estão vendo? Revisão, então, tipologia textual e organização de ideias. Tá? Eu já postei essas duas aulas anteriormente, então, por enquanto, eu estou fazendo só a revisão dessas aulas já postadas. Estão conseguindo ver minha tela tranquilo? Sim. Sim, tá. Sim. Só para confirmar. Beleza, então. Então, tipos de texto. A gente tem 5 tipos de texto, tá? O injuntivo, o expositivo, narrativo, descritivo e dissertativo. Cada um deles apresenta uma característica diferente, tá? A gente vai ver cada uma dessas características separadamente. O texto injuntivo, então, ele tem o objetivo de instruir e indicar um procedimento. Ele está presente em alguns gêneros textuais, como bulas de remédio, receitas de bolo, manual de instruções, propagandas. E todos esses gêneros, eles vão indicar como deve ser feito alguma coisa. Aí, no caso, tomar um remédio, fazer um bolo, ensinar a usar algum tipo de instrumento. Então, um exemplo de um texto injuntivo, nós temos a bula de remédio, aqui, e no início, aqui em cima, diz algumas informações mais gerais, assim, sobre o comprimido, tal, para quem que serve esse uso oral, adulto e pediátrico. E embaixo, indicações. Então, eles vão informar como se deve fazer tal procedimento. Outro exemplo, uma receita de bolo de coco. Tá? Temos aqui os ingredientes e depois o modo de fazer, né? Bata no liquidificador, misture tudo, coloque aqui embaixo na cobertura, misture tudo, coloque sobre o bolo ainda quente. Parece um pouco estranho eu estar falando sobre isso, né? Já que não é o tipo de texto da redação, mas eu vou falar sobre os tipos de texto para a gente poder ver bem a diferença que tem entre cada um deles. E esse conteúdo também serve para o Enem. Tem algumas questões no Enem que vão colocar uma imagem de um texto, aí uma poesia, um poema, uma propaganda, por exemplo, e vão perguntar qual é o tipo de texto na imagem. Aí vocês vão ter que responder. Então, essa aula também serve um pouco pro Enem. Para a prova de linguagens do Enem, no caso. Então, o texto injuntivo é isso, instruir e indicar um procedimento. O texto expositivo tem o objetivo de explicar e apresentar um conceito ou uma ideia a partir de informações, definições, descrições e comparações. E está presente em dicionários, enciclopédias, jornais. Esse texto, na redação, ele não é tão... A gente tem que cuidar um pouco para não fazer um texto tão expositivo. Ou seja, não argumentar. O problema aqui é que esse tipo de texto, não tem argumentos. A gente só vai mostrar as coisas como elas são. Vamos apenas informar como elas são. Então, na redação, a gente precisa argumentar. Então, muitas vezes, a gente quer explicar uma situação que ocorreu, mas escreve de uma forma muito expositiva, só mostrando aquilo e não argumentando. Então, a gente precisa cuidar com essa questão. Aqui um exemplo de texto expositivo, então, de uma enciclopédia. Então, Braille. Braille é um sistema que permite aos cegos ler e escrever. O método recebeu esse nome em homenagem a seu inventor, o francês Louis Braille. Aí embaixo continua. Louis Braille nasceu na França, perto de Paris, no dia 4 de janeiro de 1908. Esse tipo de informação já não serviria para redação. A primeira parte até faria sentido numa introdução, por exemplo, quando a gente precisa contextualizar um tema. Então, digamos que o tema da redação seja Braille, ou ensino de Braille, não sei. Aí a gente quer fazer uma contextualização desse assunto.
Aí seria legal a gente colocar essa primeira parte, ó, explicar um pouquinho. É um sistema que permite você escrever, enfim. Mas já essa segunda, aqui já tem muita informação desnecessária que não serviria para a nossa argumentação. Então, o que a gente tem que cuidar? Não é proibido nós colocarmos outros tipos de texto na redação, tá? Mas a gente tem que cuidar o uso desses tipos. Não pode predominar no texto. O que predomina vai ser o texto dissertativo, que é o texto que a gente vai usar, vai expor nossa opinião, vai argumentar, colocar nossas ideias. O texto narrativo tem o objetivo de contar e narrar acontecimentos. Aí está presente em diversas obras literárias, como Dom Casmurro, Grande Sertão Veredas, o Ateneu. A grande parte dos livros que vocês lerem vão ser um texto narrativo. Então também dificilmente vai ter uma argumentação, né? Vai ser só uma narração, vai contar ali os fatos. Mais um exemplo, eu não vou ler tudo também pra gente não perder tanto tempo, já que são só exemplos mesmo. Então aqui o trecho de um conto, Café Paris, do livro Dançar Tango em Porto Alegre, tá? Já foi uma obra obrigatória da URGS esse livro. Ela veio ao hotel no começo da tarde e me esperava na saleta ao lado da portaria. Eu soube que tinha chegado. Imagina, estamos na mesma cidade, um perto do outro depois de tantos anos. Ainda era bonita, certamente, mas estava um pouco envelhecida e trazia nos olhos, ou talvez na boca, certo traço que tornava seu rosto um tanto amargo. Aí, enfim, ele está narrando uma situação, né? Dando descrição também, uma descrição sobre ela. Quando a gente faz uma contextualização histórica na redação, muitas vezes a gente precisa narrar alguma coisa, narrar os acontecimentos, né, ou fazer uma exposição daquilo que aconteceu. Então é um momento que a gente vai ter que utilizar um pouco do narrativo. Então naquele trecho específico não tem problema, sabe? O problema é quando a gente faz uma narrativa inteira na redação. Aí não fica com cara de redação, se torna outro gênero. Então por isso a gente tem que cuidar esses diferentes tipos de texto. Aí o descritivo. Detalhar informações sobre personagens, cenários e acontecimentos. Está presente em reportagens, relatos de viagem, anúncios de classificado. Esse vai ser bem importante também, porque para a gente colocar um exemplo de uma situação na redação, muitas vezes a gente precisa descrever esse acontecimento, né? Então a gente vai dar detalhes ali que vão ajudar na nossa argumentação. Então, para uma parte específica também não tem problema a gente fazer isso. Aqui um trecho de um livro, um conto, Instruções para subir uma escada. Aqui nesse texto, o autor ele ensina como subir uma escada. É claro que é um texto, é claro que todo mundo sabe fazer isso, então é um texto só para mostrar assim exatamente como seria uma descrição de uma ação. Ninguém terá deixado de observar que frequentemente o chão se desdobra de tal maneira que uma parte sobe em ângulo reto com o plano do chão, e logo a parte seguinte se coloca paralela a esse plano, para dar passagem a uma nova perpendicular, comportamento que se repete em espiral ou em linha quebrada até alturas extremamente variáveis. Abaixando-se e pondo a mão esquerda numa das partes verticais e a direita na horizontal correspondente, fica-se na posse momentânea de um degrau ou escalão. Cada um desses degraus, formados, como se vê, por dois elementos, situa-se um pouco mais acima e mais adiante do anterior, princípio que dá sentido à escada, já que qualquer outra combinação produziria formas talvez mais bonitas ou pitorescas, mas incapazes de transportar as pessoas do térreo ao primeiro andar. Aqui foi só um trechinho, então, bem descritivo, para a gente poder ver bem essa diferença entre um tipo de texto e outro. Esses exemplos, nenhum é de redação, tá? Então eu quis pegar exemplos bem... para ficar bem claro para vocês quais são as diferenças. E aí a gente chega no texto dissertativo, que é o que interessa para nós. Tem o objetivo de realizar uma reflexão a partir de argumentos,
além de expor um ponto de vista. E então ele está presente em redações, análises, resenhas e críticas. Todos esses gêneros textuais têm como característica expor a sua opinião, né, por meio de argumentos, do ponto de vista. Aí a gente tenta influenciar também o leitor a dizer o que está correto, o que não está. Tranquilo até aqui? Alguma dúvida? De boa, sir. De boas? Tá, De boa. beleza. Qualquer coisa, aí vocês perguntem. Então essa parte já foi, tá? É só para mostrar as diferenças dos tipos de texto. Vamos para a parte que interessa um pouco mais agora. Como organizar as ideias na redação. Eu coloquei aqui algumas dicas do que eu faço geralmente, tá? Ou fazia, já que faz um tempão que eu não escrevo uma redação. Então a primeira coisa, ler os textos de apoio. Geralmente nos vestibulares, tanto do Enem e da URGS, o texto de apoio vem primeiro. Depois aí a gente vai ver o tema da redação. Após a gente ler o tema, então a gente vai pensar, o que eu sei sobre o tema? Claro que isso vai depender também do tipo de proposta, se vai pedir para vocês resolverem um problema ou só falar, só dissertar sobre aquilo sem precisar resolver. Vai depender um pouco do tipo de proposta, né? Então o que eu sei sobre o tema, pensando no modelo Enem, que geralmente tem um problema para a gente resolver, a gente pode pensar em várias ideias, né? Então, como resolver esse problema, de onde surge esse problema, por que tem esse problema, várias coisas. Então vocês vão anotar tudo aquilo que vocês sabem e achem importante falar sobre isso. Então listar as ideias, e a partir dessas ideias listadas, vocês vão escolher duas principais. Cada uma delas vocês vão inserir em um parágrafo do desenvolvimento. Agora a gente vai ver aqui, eu já vou mostrar um exemplo para vocês. Pensando no tema do Enem 2016, caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Lendo essa proposta, a gente já vê que vai ter que resolver um problema. Caminhos para combater a intolerância religiosa. Quais ideias que vêm na mente de vocês? Antes de pensar em resolver. Se vocês tivessem que escrever essa redação agora, quais ideias vêm à mente que vocês poderiam colocar? Escola, né? Ensino religioso. Ensino religioso, tá. Supremacia do cristianismo. Supremacia do cristianismo, ok. Porque a intolerância só acontece com religiões de matriz africana, né? Com certeza isso teria que ter. Sim, também é um ponto bem importante. Caso trabalhar isso nas escolas, trabalhar o respeito. Não só porque, por exemplo, quando eu tinha. Tentar analisar a proposta no teu cotidiano mesmo, sabe? Isso é uma coisa que eu faço. Por exemplo, quando eu tinha ensino religioso, eu achava bem idiota, porque era basicamente uma aula de valores cristãos, né? Não necessariamente sobre religião. Daí, tipo, tem aquela coisa, poderia ter aprendido, né, que existem as religiões de matrizes africanas, as religiões islâmicas, que nem todo islamista é terrorista, compreender as guerras do Oriente Médio e tudo mais. É um ponto bem interessante. Não, realmente, e geralmente também as aulas de religião pegam um professor aleatório ali, né? Um professor de matemática que vai dar religião. Então, É bem isso mesmo. então nunca é Droga, né, cara? parece uma coisa bem despreparada, né? Parece, vamos colocar aula de religião só porque tem que ter. Mas eles não dão realmente um real valor para isso. Tá, então esses são pontos bem interessantes. Eu coloquei já alguns aqui, tá? Legal que vocês falaram alguns bem diferentes do que eu tinha colocado. Então, primeiro, o que causa intolerância religiosa? Quem pratica a intolerância? De que forma a intolerância religiosa está presente na sociedade? Como afeta a sociedade? Quais são os problemas? O que já foi feito para acabar com a intolerância? E o que fazer para acabar com a intolerância?
Então, supondo que a gente tenha essas ideias e mais as ideias que vocês falaram agora, como que a gente poderia organizar essas ideias em tópicos e para não misturar tudo num parágrafo só? A gente tem que lembrar que cada parágrafo vai ter um tópico, né? Uma ideia central. Então aqui a gente tem várias coisas. A gente não pode colocar tudo isso num parágrafo só. De que forma a gente pode separar isso? Vamos pensar assim, ó, se eu escolher duas daqui, o que causa intolerância religiosa e quem pratica? Digamos que eu escolhi essas duas para falar. Então, essa primeira eu vou colocar no meu primeiro desenvolvimento e essa segunda eu vou colocar no meu segundo desenvolvimento. Então, o que causa e quem pratica? Teria como eu fazer uma proposta de intervenção só a partir disso, o que causa e quem pratica? Não, acho que não. Sabe me dizer por quê? Por que não poderia? Porque eu acho que a gente deveria falar daquela pergunta ali, ó. Sim, Intolerância religiosa. Eu acho que na conclusão ficaria melhor, né? Sim, lembrando que na conclusão do Enem, a gente tem que resolver um problema, né? Então, para resolver esse problema, é importante que a gente fale do problema durante o texto. Então, por que seria não errado, mas não seria tão bom a gente falar só desses dois primeiros? Porque a gente não vai estar falando exatamente do problema em si, a gente vai falar sobre o que causa e quem pratica. Se a gente organizar um pouco melhor essas ideias aqui, nós podemos pegar essas 4 e inserir no primeiro parágrafo, ó, porque elas falam o que causa, quem pratica, de que forma está presente na sociedade e como a intolerância religiosa afeta a sociedade. É possível de a gente colocar tudo isso num parágrafo só, essas 4, porque elas estão falando desde a base do problema, assim. Então, de onde surge? Aí tem outras coisas envolvidas, como quem pratica. Para surgir tem que ter alguém envolvido, né? E quando tem isso quando tem esse problema, isso vai afetar a sociedade. Então, esses 4 primeiros a gente poderia colocar no desenvolvimento 1. E já no segundo, nós poderíamos colocar esses 3. Quais são os problemas, o que já foi feito para acabar com isso e o que fazer. Claro que aqui é só um exemplo, a gente não precisa necessariamente colocar tudo. A gente pode tirar. Mas é uma forma de a gente poder juntar as ideias. Se a gente tem muita ideia para falar e não sabe exatamente como começar ou como relacionar essas ideias, a gente pode pensar nisso. O que tem mais sentido? O que se relaciona mais? O senhor vai falar tudo isso de forma breve, né? Porque é bastante coisa, digamos assim. Sim, é bastante coisa. Então, isso também vai muito da organização, né? Então, como eu disse, não é obrigatório que a gente devesse escrever sobre esses 4 termos, sobre essas 4 ideias aqui no primeiro parágrafo. Mas a gente pode escolher uma ou duas, tá? E aqui também uma ou duas, porque senão a gente acaba colocando muita informação e acaba se perdendo do tópico do parágrafo. Então, a gente precisa pensar bem também. A gente tem conteúdo para falar sobre tudo isso? Se não tiver, então não coloca. Daí a gente descarta. Aí são ideias a menos pra gente quebrar a cabeça, sabe? No que pensar em colocar. Uma pergunta, Sor, e se eu não souber realmente nada sobre o assunto, não tiver opinião formada, que é um assunto muito aleatório, assim, digamos, que eu nunca tinha parado pra pensar mesmo, nem refletir sobre isso. O que eu faço? É possível ter uma redação boa assim? Olha, tem muitos vídeos na internet que o título é exatamente esse: Como fazer uma redação boa sem saber nada sobre o assunto.
é uma coisa complicada, assim. Eu nunca vi esses vídeos, tá? E essa pergunta agora vai me quebrar um pouco. É um pouco complicado, assim. Mas a gente vai ter que pensar em colocar coisas não tão óbvias, tá? Não adianta se a gente colocar coisas assim que todo mundo fala, vai ficar um pouco complicado da gente tirar uma nota boa. A gente vai ter que achar uma forma de ser original, tá? Então tem que cuidar para não viajar muito, falar umas coisas nada a ver assim, mas tem que cuidar também para não falar o mais do mesmo, aquilo que todo mundo já sabe. Então não tem, vai ser difícil de responder isso. Por isso que eu sempre busco levar temas diferentes para cada redação, né? Propor redação para vocês. Aí vocês aos poucos vão podendo ler um pouquinho sobre isso, sobre diferentes temas, de repente pesquisar também. Mas é uma pergunta difícil de ser respondida, assim. Se a gente não sabe nada sobre o assunto, por exemplo, aquele tema da redação do Enem, acho que foi do ano passado. Eu até esqueci o que era agora. Que O era um baita... cinema. A democratização do acesso ao cinema no Brasil. Ah, não era esse, era o outro, é do retrasado, então. Ah, era Ah, sobre o uso de dados, né? Algo assim. Isso, aham. Isso. Isso aí era um tema que, pelo título, assim, talvez fosse difícil a gente pensar, bah, mas o que eu vou falar sobre isso? Eu acredito que o texto de apoio possa ajudar nisso. Se a gente não souber o que falar, a gente pode dar uma lida no texto de apoio e tirar coisas dali. Lembrem que a gente não pode copiar do texto de apoio, tá? Então ele vai servir como dados, vai servir para a gente pegar dados dali e se informar um pouco sobre o assunto. Então vocês podem ler os textos de apoio, ver o que está falando e tentar fazer uma redação a partir dos dados que tem ali no texto de apoio, cuidando sempre para não copiar nada, não escrever com as mesmas palavras. Claro, isso só numa situação em que vocês não saibam nada, mas Sim. acho difícil isso acontecer. É, eu desisti de tentar adivinhar os temas ou pensar em qual tema poderia ser esse ano. E eu busquei olhar esses vídeos de como tu te virar sem saber o tema. Eu acho muito interessante tu ter um repertório, sabe? Tu ter algumas alusões para usar, algumas frases filosóficas, algumas coisas a ver com o governo também. Porque isso ajuda bastante, porque a gente acha que não sabe nada sobre o tema, mas se a gente colocar, que nem o colega falou antes, no nosso cotidiano, a gente sempre vai saber alguma coisinha, por que isso ocorre, como isso ocorre, de que forma isso poderia melhorar. E a gente colocar essas coisinhas pequenas, assim, a gente acaba encaixando. Isso é muito legal, porque eu não tinha essa noção. Eu achava que se eu não soubesse o tema da redação, eu não ia ir bem. E não é bem assim. Tipo, só tem que ter um repertório, assim. Claro, daí isso exige tempo e demanda do que tu tem que saber. Sim, exatamente. Exatamente. Pode falar. Tipo assim, eu gosto muito de meio que decorar algumas coisas, assim, sabe? Que normalmente sempre pode usar. Por exemplo, assim, ó, em questões de, tipo assim, a intolerância, né? Ou, digamos, alguém sendo prejudicado. Tu pode botar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Constituição, que são coisas boas para se saber e usar como, tipo, base, sabe? Ou algumas citações, assim, básicas também, sabe? Contextos históricos, dominar a Revolução Industrial, dominar a Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria. Guerra Fria é uma das coisas mais importantes, tá ligado? Porque, tipo, quase tudo vem da Guerra Fria. Internet, se tem coisa na internet, pode contextualizar com a Guerra Fria, por exemplo. Sim, e tem muitos temas do Enem, principalmente, que a gente pode fazer relações com conteúdos que a gente estuda em história, né? Como tu mesmo disse agora. Então pega uma matéria de história que vocês estudaram durante o ano e pensa, será que tem relação com isso aqui? Se tiver, já é um grande começo. Fazer uma relação com algo que já aconteceu. Então por isso que é importante também na redação às vezes a gente pensa que é só português, é só saber gramática ou saber organizar as frases ali, mas vai muito também de conhecimentos históricos, do repertório também, como a colega disse. E a gente pegar coisas, situações que a gente já passou também, ou já presenciou, ou já viu
algum conhecido. Se a gente puder levar isso para... se a gente não souber como começar a escrever, não fazer ideia do assunto, mas lembrar lá de uma pontinha de algo que aconteceu e tiver relação, já é um bom começo. Ô, Sor, eu antes, tipo, eu via filme, via série, tipo, eu só via, sabe? Agora eu comecei a ver série pensando em como que eu poderia textualizar isso em uma redação. Eu fico, tipo, o que pode ter um acontecimento aqui nessa série que eu tô vendo que pode cair no Enem, sabe? Aí eu fico paranoica pensando nas coisas que tá acontecendo ali. Tipo, eu tava vendo uma série atípica e tava falando sobre autismo. Eu tava vendo o que eu posso fazer sobre autismo. Aí tava falando sobre pinguim, ou é pinguim. Aí eu ficava louca, assim, sabe? Com essa... Não, mas é muito bom também. Séries e filmes, música também, usam bastante trechos de música em redação, né? Aí fazem uma relação de um trecho da música, geralmente quando tem algo a ver com o governo, né? Então tem bastante Se coisa. quer olhar uma série pra ter repertório, olha Black Mirror, tá ligado? Tem, tipo, muito assunto, assim, que, tipo, pode cair em uma redação. Que é tecnologia, né? Tudo mais. Eu não fazia ideia do que era essa série até eu ver que nas redações nota 1000 do ano passado, acho, ou do ano retrasado, já esqueci, usaram bastante isso, né? Aí eu fiquei curioso, mas eu ainda não assisti. Sim. Mais perguntas? Alguma coisa? Que queiram falar? Não? Não. Tá, então essa parte é isso. Então, como usar as ideias? Aí eu já mais ou menos expliquei, né? A gente vai pegar aquilo que a gente vai considerar ter mais argumentos também, que sejam mais pertinentes, mais importantes, e vamos organizar por parágrafo. Então, no parágrafo do desenvolvimento 1, uma ideia central, e no parágrafo 2 do desenvolvimento, outra ideia. Depois a gente vai ver no final um exemplo de redação do Enem. Aí agora mais alguns exemplos para que a gente possa organizar um pouco melhor essas ideias, tá? A gente pode usar exemplificação, comparação, contraposição, causas e efeitos e evolução histórica. Na exemplificação, a gente vai usar uma situação no primeiro parágrafo, tá? A gente vai ali explicar uma situação, dar um exemplo de algo que acontece ou que já aconteceu. E nesse parágrafo a gente vai precisar usar um pouco aí da exposição, né, ou da narração. Então aí a gente vê que muitas vezes os tipos de texto vão se relacionar, mas a gente precisa lembrar, sempre na redação o que vai predominar é a argumentação. Então a gente pode usar um pouquinho da descrição, da narração e da exposição, mas apenas para explicar ali um fato, uma situação. E no segundo, a gente vai argumentar e justificar essa situação do primeiro parágrafo. Já no primeiro, a gente já pode terminar argumentando um pouco, tá? Não é muito bom a gente colocar só assim, uma exposição do que aconteceu, só narrar o fato e não argumentar. É sempre bom a gente argumentar um pouco. Na comparação, a gente vai mostrar semelhanças entre duas ideias. Aí pode ser tanto coisas positivas como negativas. A gente coloca uma ideia no parágrafo 1 e no 2 uma semelhante. Aí a gente pode usar o mesmo exemplo da intolerância religiosa, falar, sei lá, sobre a intolerância religiosa em diferentes países. Pegar aqui no Brasil e num outro país qualquer. Aí no primeiro a gente pode falar, não existe a intolerância religiosa lá em tal país, lá funciona de tal forma. Aqui no Brasil acontece o mesmo porque as pessoas não se respeitam e tal. Aí, enfim, poderia ser um exemplo, como uma comparação. A contraposição, a gente vai opor uma ideia já citada. Então, no primeiro vamos expor a ideia e no segundo explicar por que essa ideia não está funcionando, caso ela não funcione mesmo. A gente pode pegar um exemplo das leis.
No primeiro parágrafo falar sobre as leis. Tem lei para isso e para isso. E no segundo falar que apesar de ter essas leis, elas não estão sendo cumpridas. Então por que não estão sendo cumpridas? Por que não estão funcionando? Qual é o problema que está envolvido nisso? Então nesse caso a gente vai fazer uma oposição. Não tem, digamos, risco de ter falta de coesão nessa contraposição aí. Porque, tipo assim, tu começa a expor uma ideia e depois tu vai lá e contrapõe essa ideia. Tu não tem que ter, tipo, uma linha de base, tipo, sei lá, sólida durante toda a redação. Essa contraposição não vai ser no sentido de não ter coerência. Não é que a gente vá falar uma coisa no primeiro parágrafo e depois a gente vai contradizer. A gente vai dizer... Tem um exemplo de redação que eu já coloquei numa aula uma vez, eu acho que era sobre o mesmo tema até. Dizia que, assim, que a gente tem leis para que não ocorra a intolerância religiosa, tá? Por exemplo. Aí vai falar ali que a lei serve para isso, para aquilo, e essa é a função da lei. Aí ele já termina o parágrafo dizendo que, entretanto, não vemos as pessoas seguindo, cumprindo com essa lei. Aí já engata para o segundo. E fala que, apesar de essa lei existir, as pessoas não seguem isso por tal e tal motivo. Então não vai ser uma incoerência, vai ser só uma oposição. Tu vai colocar uma coisa para depois dizer que isso não está funcionando. Então, no primeiro seria, tipo, tu vai mais narrar mesmo, tu não vai argumentar, assim. Tu vai mais narrar. Ser bem expositivo, assim. Sempre é bom argumentar também, tá? Não é que vai ser só uma narração ou uma exposição. A gente vai dizer, por exemplo, vai dizer por que essa lei é boa. Por que é bom ter essa lei? Por que é bom que essa lei exista? Então a gente vai argumentar, a gente vai dar a nossa opinião. Acho que essa lei é boa por causa disso, porque para as pessoas manterem o respeito entre todas, todo mundo se respeitar, independente da religião, do sexo, enfim. Então a gente vai colocar argumentação também. Não sei se é na redação que eu coloquei nessa aula que a gente vai ver isso, mas enfim, eu acho que depois eu consigo te responder melhor com um exemplo. Beleza. Causas e efeitos. Aí no primeiro parágrafo nós vamos colocar a causa, motivos de determinado acontecimento, ou uma coisa que vem acontecendo, que já aconteceu. E depois vamos falar sobre os efeitos e consequências desse acontecimento. Então é basicamente como se fosse uma introdução é o mesmo exemplo que eu falei lá antes quando a gente pegou a lista de ideias, né, sobre o tema que eu coloquei aqui, que a gente poderia primeiro falar sobre esses aqui em cima e depois falar sobre os de baixo. Então primeiro a causa e depois os efeitos, as consequências. E o último, evolução histórica. Então no primeiro parágrafo explicar um acontecimento histórico. Aqui eu acho que sim, aqui seria um pouco mais expositivo, tá? A gente sempre vai ter que buscar argumentar também, mas seria um pouco mais expositivo nesse caso, e narrativo, né? Já que a gente está falando de alguma coisa que já aconteceu. E no segundo a gente faz apontamentos então sobre esse assunto, trazendo para um contexto atual, né? Isso que aconteceu lá no passado ainda acontece hoje? Isso já foi resolvido? Não foi? Aí a gente vai explicar. Tá. Perguntas até aqui? Não? Então, por onde começo a escrever? Pela introdução ou pelo desenvolvimento? Essa pergunta pode ser um pouco estranha também, porque geralmente a gente pensa em fazer a introdução, né? Eu acho mais fácil a gente fazer o desenvolvimento primeiro, porque a gente já começa ali colocando tudo que a gente tem para falar. No rascunho, né? Primeiro no rascunho, eu digo. Então a gente vai pegar o rascunho e já vai começar a argumentar ali, depois de ter escolhido as ideias, feito a lista lá
de ideias, a gente vai escolher e já vai começar a pôr no papel tudo aquilo que a gente pensa. Aí, lembrem que a introdução a gente precisa fazer contextualização do assunto e já indicar sobre o que nós vamos falar, para qual lado o nosso texto vai ir. Então, depois de a gente ter feito o desenvolvimento, eu acho que fica mais fácil fazer a introdução, porque a gente já vai ter escrito aquilo que a gente escreveu, e na introdução é só a gente fazer mais uma contextualização e escrever aquilo que a gente já colocou ali. Vou falar disso e disso, vou trazer para esse ponto e depois vou trazer para esse. Claro que não com essas palavras, né? Mas eu vou ir para... percebemos que na sociedade temos leis, mas essas leis não estão sendo cumpridas, não estão sendo seguidas pela sociedade. Aí um exemplo. E se a gente começar pela introdução, não que tenha problema começar pela introdução, é que aí a gente já vai quebrar um pouco a cabeça, como que eu vou fazer essa contextualização, o que eu posso colocar aqui. Aí vocês vão colocar depois as ideias que vocês vão desenvolver, né? Eu vou falar disso e vou falar disso. E depois vão começar a escrever o desenvolvimento. E vai que no meio do caminho do desenvolvimento vocês acabam se perdendo um pouco do que já foi dito lá na introdução. Vocês falam que vão abordar uma coisa, mas acabam mudando de ideia. Não, acho que isso aqui vai ficar melhor. Aí vocês mudam um pouco ali o desenvolvimento e acaba tendo uma introdução incoerente com um desenvolvimento. Claro que isso vai ser no rascunho, então vocês vão ter tempo de mudar depois. Mas é por isso que eu recomendo o desenvolvimento. A parte mais importante já está feita. Aí a introdução vocês vão fazer a partir do desenvolvimento. Vão inserir informações que vocês já escreveram. Mas é claro, cada um faz da forma que ficar melhor para vocês, né? Só uma sugestão. Tinha uma coisa que eu ia falar agora. Esqueci. Depois, se eu lembrar, eu falo. Uma coisa, tem problema a introdução ficar muito ampla. Por exemplo, assim, deixa eu pensar em um jeito que tu meio que tá implícito que tu falou sobre aquilo no desenvolvimento, tá ligado? Só que tu tem que realmente pensar muito, isso tem a ver com isso, que tem a ver com isso. Tu tem que realmente ser bem criterioso nessa questão de só falar o que tu falou na redação. Quer dizer, na introdução. Pode estar... não precisa estar tão explícito assim. Pode estar um pouco implícito. Tu ter que pensar um pouquinho, ele falou isso aqui. O que não pode é colocar alguma informação ali que quando o leitor for corrigir, ele vai ler na introdução, né? Tu colocou alguma coisa na introdução ali e o leitor vai pensar, ele vai falar sobre isso. Aí ele vai começar a corrigir o texto esperando ler aquilo que tu colocou lá em cima. Se isso não tiver no desenvolvimento, aí tu vai perder um pouco de ponto, sabe? Porque tu citou uma coisa que tu não vai falar depois. Então tem que cuidar disso. Perguntas, por exemplo. Isso, Perguntas é também. bom sempre responder. Sim. A resposta pode estar um pouco implícita também. Não precisa estar exatamente assim respondida. Desculpa, tão explícita, no caso. Respondida tem que estar sempre. Uhum. E a resposta pode aparecer tanto no desenvolvimento como na conclusão. Aí não tem problema. O importante é aparecer. Tá. Temos 18 minutos. Acho que vai dar tempo. Só tem mais isso aqui, que é a redação, que eu queria analisar com vocês agora. Então é sobre o mesmo tema, tá? Intolerância religiosa. Como combater a intolerância religiosa. Essa é uma redação nota 1000, de novo. Eu estou trazendo redações nota 1000 aqui para a gente poder analisar e perceber alguns padrões que tem em cada uma delas. Segundo a atual Constituição Federal, o Brasil é um país de Estado laico, ou seja, a sociedade possui o direito de exercer qualquer religião, crença ou culto. Entretanto, essa liberdade religiosa encontra-se afetada, uma vez que é notório o crescimento da taxa de violência com relação à falta de tolerância às diferentes crenças.
Assim, diversas medidas precisam ser tomadas para tentar combater esse problema, incitando uma maior atenção do poder público, juntamente com seus setores socialmente engajados e das instituições formadoras de opinião. Vocês conseguem perceber nessa introdução sobre o que essa pessoa vai falar depois, no desenvolvimento? Sim. Vai falar sobre o quê? Obviamente sobre intolerância religiosa, mas os Intolerância pontos mais intolerância específicos. religiosa, Mas pensando... Sobre a lei, né? A lei que não se aplica, né? Uhum. Primeiro aqui ele já coloca um entretanto, ó. Já está dando uma ideia de oposição. Entretanto, essa liberdade religiosa encontra-se afetada, uma vez que é notório o crescimento da taxa de violência com relação à falta de tolerância às diferentes crenças. Então, espera-se que ele vai falar do porquê essa liberdade religiosa está sendo afetada, né? Então, é um problema. Aí, assim, diversas medidas precisam ser tomadas para tentar combater esse problema. Aqui ele fala de medidas que devem ser tomadas. Então, em alguma parte do texto, ele vai ter que dizer como combater esse problema. Que medidas são essas? Tá, então, aqui tem, no início, logo, ele fala da Constituição, aí já fala que tem problemas e fala que precisa combater esse problema. Aí o desenvolvimento 1, então. Nesse contexto, vale ressaltar que a intolerância religiosa é um problema existente no Brasil desde séculos passados. Com a chegada das caravelas portuguesas, as quais trouxeram os padres jesuítas, os índios perderam sua liberdade de crença e foram obrigados, de maneira violenta, a se converter ao catolicismo, religião a qual era predominante na Europa. Além disso, os africanos escravizados que aqui se encontravam também foram impedidos de praticar seus cultos religiosos, sendo punidos de forma desumana caso desrespeitassem essa imposição. Atualmente, constata-se que grande parcela da população brasileira herdou essa forma de pensar e de agir, tratando pessoas que acreditam em outras religiões de maneira desrespeitosa e muitas vezes violenta, levando instituições públicas e privadas à busca de soluções para reverter isso. Ele falou aqui sobre o problema. Nesse parágrafo. Ele falou sobre algum problema aqui? Sim. Sim. Uhum. Ó, a primeira frase do parágrafo geralmente vai ser o tópico frasal, tá? Que eu já falei isso na última aula, que é o tópico que o parágrafo vai abordar. Então vale ressaltar que a intolerância religiosa é um problema existente no Brasil desde os séculos passados. Então ele faz aqui um contexto histórico. Ele fala que essa intolerância religiosa acontece desde muito tempo e faz a contextualização, né? Dá um exemplo ali de quando isso começou a acontecer. E olha, esse parágrafo, a maior parte dele é narrativa, né? É expositiva, no caso. Mas no final tem argumentação. Tá? Então a gente tem que sempre lembrar disso. Pode colocar um pouco dos outros tipos de texto, narração, exposição, descrição, mas precisa ter a argumentação também, que é o que ele faz aqui embaixo com esse atualmente. Atualmente constata-se que grande parcela da população brasileira, enfim, aí ele coloca a opinião dele. E já termina falando ali embaixo, ó, levando instituições públicas e privadas à busca de soluções para reverter isso. Então ele termina esse parágrafo já indicando, já fazendo uma relação com o próximo parágrafo, que é onde ele vai mostrar essas soluções. Tá? Então a gente precisa pensar nisso também, relacionar bem os parágrafos. Aqui ele termina já dando um indício do que vai falar no próximo. Já que nesse ele falou sobre os problemas, no próximo ele vai falar sobre a solução. Sob esse viés, ressalta-se que algumas ações já foram realizadas, como a criação da Lei de Proteção ao Sentimento Religioso e a prática de diferentes cultos. Entretanto, as medidas tomadas até então não são suficientes para inibir essa problemática, uma vez que a fraca punição aos criminosos e a falta de conscientização da sociedade são alguns dos principais motivos que ocasionam a persistência de atos violentos em decorrência da intolerância religiosa.
Outro sim, a falta de comunicação dos pais e das escolas com os jovens sobre esse assunto é um agravante do problema, aumentando as possibilidades destes agirem de maneira desrespeitosa. Então, na primeira frase desse parágrafo, ressalta-se que algumas ações já foram realizadas, como a criação da Lei de Proteção ao Sentimento Religioso e a prática de diferentes cultos. Aqui ele está falando de coisas que já foram feitas. Tá? E esse, entretanto, está servindo para dizer que, apesar disso ter sido realizado, não está dando muito certo, ou não deu muito certo. Então ele está falando, ele está tentando dar uma solução, está mostrando os problemas que tiveram, essas tentativas de soluções, né? E aqui embaixo ele já dá uma outra deixa também para a conclusão. A falta de comunicação dos pais e das escolas com jovens sobre esse assunto é um agravante do problema, aumentando as possibilidades desses agirem de maneira desrespeitosa. Então vocês conseguem perceber que tá bem relacionado o primeiro parágrafo, o parágrafo de introdução com esses dois, já que fala de problemas e soluções. Sim. E o parágrafo anterior já coloca uma deixa aqui para esse parágrafo segundo. E esse agora já faz uma outra, tenta relacionar com a conclusão. Diante disso, para combater a intolerância religiosa, cabe ao governo intensificar esforços, criando leis específicas e aumentando o tempo de punição para quem comete qualquer tipo de violência devido à religião. Ademais, é necessária a criação de campanhas midiáticas governamentais de conscientização com o apoio da imprensa socialmente engajada, e a divulgação destas através dos diversos meios de comunicação e das redes sociais, que mostrem a importância do respeito à liberdade de escolha e às diferentes crenças, uma vez que o Brasil é um país com inúmeros grupos e povos, cada um com seus costumes. Além disso, a participação das instituições formadoras de opinião é de grande importância para a educação dos jovens com relação ao respeito às diferentes religiões, com as escolas realizando palestras e seminários sobre o assunto e as famílias intensificando os diálogos em casa. Aqui nesse final ele fala das instituições e da família, né, que foi algo que ele já tinha dito aqui no final do segundo desenvolvimento. A comunicação dos pais das escolas com os jovens sobre esse assunto, a falta de comunicação no caso, né, é um agravante do problema. Então aqui ele fala que é importante ter esse contato, tanto da escola como dos pais. Conseguiram enxergar tudo isso, então, na redação? Conseguem perceber que está tudo... só um pouquinho aqui. Aí. Que está tudo bem relacionado. Então, ele tem a explicação, tem a contextualização no início, e depois ele vai dissertando cada uma desses pontos que ele já tinha citado antes, e fazendo relação entre um parágrafo e outro. Tudo certo? Tudo certo. Dúvida sobre alguma coisa da redação? Dessa que a gente viu agora? Ou não? Acho que não. Essa aula foi um pouco mais... Assim, senhor, tipo, eu vi que ele não, tipo, como é que eu posso dizer, não comprovou nada, né, com, sei lá, pesquisas e tal. Então, não seria necessário mesmo tu comprovar alguma coisa. comprovar... Tu diz sobre o quê? É que, tipo assim, ele disse que a intolerância religiosa existe no Brasil, tá ligado? Só que, tipo, beleza, todo mundo sabe que isso existe. Aham. Só que ele não provou que isso existe, entendeu? Digamos, provou assim, mostrou fontes, pesquisas, sei lá, é basicamente tudo que veio da cabeça dele, assim. E então Tá, não é entendi. não é necessário, digamos assim. Entendi. Eu vou mostrar uma parte aqui no Pode só início. usar exemplos históricos. Aqui no início, ele fala... essa liberdade religiosa encontra-se afetada uma vez que é notório o crescimento da taxa de violência com relação à falta de tolerância a diferentes crenças. Aqui ele jogou uma informação, e não tem fonte, né? Tipo, de onde que ele tirou isso? A gente poderia pensar. Inventou da cabeça dele. Mas os argumentos dele me convenceram.
Eu achei que pelos argumentos, assim, isso pode fazer sentido. Tá? Não tem... Ô, Sora, eu não tô conseguindo ver tua tela. Não sei se tu tá compartilhando, mas eu não tô conseguindo ver. Não tá compartilhando? Só um pouquinho. Foi? Agora sim. Aqui na introdução, ó. É notório o crescimento da taxa de violência com relação à falta de tolerância às diferentes crenças. Então, essa taxa de violência, ó, da onde que foi tirado isso? Ele pode muito bem ter inventado, né? Colocado aqui. Mas pelos argumentos, para mim faz sentido. Pelos argumentos dele, claro que é difícil tu apenas Entendi. provar com os argumentos, sabe? Mas se é convincente, aí não teria tanto problema não colocar assim a fonte da onde tu tirou. O importante é que teus argumentos sejam bem claros e possam provar as coisas que tu diz. Entendi. Tá? Se ele tivesse colocado a fonte aqui, por exemplo, aí não precisaria tanto dos argumentos. Mas claro que seria importante, né? Mas aí os argumentos não serviriam apenas para provar essa constatação, mas também para dar a opinião dele, né? Sim. Gente, só duas correções, tá? Que eu falei na aula passada. Estão me vendo agora? Acho que estão. Tá. Me perguntaram sobre a caneta, né? Azul ou preta. Aí no Enem realmente é só a caneta preta. E na URGS, o edital do vestibular ainda não saiu esse ano. Então ninguém sabe ainda se o vestibular vai ser esse ano ou se vai ser ano que vem. Mas pelo menos no edital do ano passado dizia que podia usar a caneta azul ou preta da URGS. Então tanto faz. E no Enem só a preta. E perguntaram também sobre rasuras. O que fazer quando rasurar na folha de redação? Aí eu disse para vocês fazerem um risco na palavra e colocar entre parênteses a palavra correta do lado. O parênteses não precisa, tá? Coloca só a palavra. Então se errou, risca a palavra e segue normalmente do lado. É claro que é bom evitar rasuras, mas se acontecer, aí vocês façam isso. Apenas façam um traço em cima da palavra errada e continuem normalmente depois. Então por hoje é isso, gente. Se vocês tiverem perguntas, alguma coisa, alguma dúvida, algo que não ficou tão claro, a gente tem 4 minutos ainda. Senão dou esse tempo para vocês descansarem, pegarem uma água antes da aula de matemática. Tô de boa. De boas? Tá. Por mim também. Entendi bastante. Entendi tudo. Ah, que bom então, gente. Depois eu vou colocar a proposta de redação. Tá? Eu acabei esquecendo de fazer, estava tão preocupado com a aula, eu esqueci de fazer a proposta de redação. Aí eu posto depois para vocês e dou um prazo até